o linkzinho aqui. Acontece de muita gente às vezes não receber os e-mails. Deixa eu só pegar o linkzinho aqui do vídeo. Tenta ver, pessoal, depois na... Eu vou reenviar o e-mail para vocês depois. Então, vou fazer um reenvio desse e-mail para vocês verem daí. Tá? Pessoal, vamos lá. Nosso compromisso aqui é 7 horas. Das 7 às 8. Vamos começar aqui a nossa mentoria. Então, o que a gente vai fazer hoje, pessoal? Estávamos levantando requisitos, certo? Fizemos lá o levantamento de requisitos, funcionais, não funcionais. Levantamos aqui uma série de processos que tem que ter dentro de uma loja virtual. Lembrando que a gente sempre leva em consideração o mínimo, o projeto viável mínimo de requisitos que precisa para fazer um projeto, tá? Funcional. Então a gente excluiu algumas coisas que a gente não precisa nesse momento e realmente definimos o que é viável dentro de um projeto para ter ele funcional, que é o obrigatório. Depois coisas mais avançadas, depois a gente vai implementar mais para frente, depois, né, na continuação da mentoria. Então, aqui a gente levantou requisitos principais, passamos lá 2 aulas analisando os requisitos, os funcionais e os não funcionais, tá? Agora, a gente já tem aqui uma boa noção dos processos e do que a gente tem que desenvolver dentro de uma loja virtual. E nessa aula aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer agora, a partir desse momento, depois do levantamento de requisitos, é a gente começar a estabelecer o que vai virar a tabela no banco de dados. Tá? Muita gente tem essa dificuldade. Tem aqui uma lista de requisitos. O que vai se transformar em tabela? O que vai virar tabela? Por que a gente tem que definir isso? Porque a tabela no banco de dados é o núcleo do funcionamento, é o ouro. O projeto ele começa a ser modelado pelos requisitos, funções, depois parte para o banco de dados. As regras de negócio, o funcionamento do projeto é de acordo com o banco de dados. Por que a gente tem que modelar isso? Porque se a gente faz uma tabela errada, faz um relacionamento errado, depois para a gente desfazer, apagar a tabela, consertar a tabela, apagar campo, refazer alterações do banco de dados, é muito complicado, ainda mais se já tem dados dentro do nosso banco, tá? Por isso, assim, é aquela coisa, um banco bem analisado, fica fácil para desenvolver e depois fazer algumas alterações, adicionar colunas, criar novas tabelas. Agora, se você cria um banco de dados que ele já nasce com os relacionamentos errados, as tabelas criadas erradas, aí se torna um caos, tá? Vai ter dados repetidos, tabelas repetidas, relacionamentos errados, o que torna depois a programação, na hora de codificar, se torna assim um inferno de difícil, tá? Banco errado, a aplicação se torna um sacrifício para manter ela e para programar, tá? Então tudo começa aqui pelo banco. Levanta o requisito, vamos partir para o banco. Banco não, banco vai ser depois. Vamos partir para os diagramas principais. Tá? Diagrama de classe e o primeiro é entidade de relacionamento. Existem muitos tipos, tá, gente, de diagrama. Não existe assim um pré-estabelecido, uma regra, tá? Porque dentro da análise da UML, às vezes cada equipe cria ali seus diagramas de acordo com o entendimento da equipe, de acordo com a experiência de cada um, até entre analistas de sistemas mesmos, o mesmo diagrama é tudo diferente, né? Tem muitas diferenças. Mas, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui no Google, por exemplo, ó. Diagrama de entidade relacionamento, tá? Vamos colocar aqui em imagens. Então, a gente tem aqui, pode ver que a gente tem vários tipos, ó, de diagrama quando se fala em entidade de relacionamento. O mais bacana de se fazer é para quem está começando, para a gente estar começando aqui a entender,
um diagrama como esse daqui, ó. Vamos tentar visitar essa página. Um diagrama desse formato, mais ou menos desse formato, para a gente entender que cada quadradinho vai ser uma tabela, tá? E como que vai se tornar aqui o relacionamento. Então, a gente, depois desse diagrama, que é de uma entidade de relacionamento, aí a gente vai partir o quê? Para um diagrama lá de classe, onde a gente vai começar a definir como que vai ser a tabela no banco de dados. Realmente a classe, a entidade e cada atributo dele. Aí a gente vai definir o que é primary key, o que é chave estrangeira, o tipo de dados, o formato, cada campo, tá? Depois vai ser no outro diagrama, um pouquinho mais avançado, cheio de detalhes, que é o diagrama de classes mesmo, que seria o diagrama de classe da nossa aplicação, que reflete no banco de dados. Agora, esse diagrama aqui de entidade de relacionamento, ele é mais basicão. A gente pode desenhar ele com os quadradinhos e apontar uma ligação e já definir alguns relacionamentos, para a gente entender o que vai começar a virar a tabela. Pode ver que tem vários, tá? Tem vários tipos de diagramas. Vocês vão ver, é muito comum. Basicamente, vocês têm que entender o conceito de como que funciona. Tá? Então, a partir aqui dos requisitos, vamos começar a partir daqui, ó. Vamos começar a estabelecer o que vai virar tabela. Para isso, gente, não vou usar nenhuma ferramenta avançada aqui nesse momento, tá? Vamos aqui de Paint mesmo. Vamos aqui de Paint, porque a gente só precisa desenhar um quadradinho e escrever um texto. Então, aqui eu vou começar a alternar aqui, pessoal, entre os requisitos levantados e o Paint, tá? Eu vou começar a alternar aqui para vocês assim, ó, entre o Paint para a gente desenhar e os requisitos aqui. Vou aumentar um pouquinho o zoom para ficar melhor. Tá? Então, William, prioridade é o seguinte. A prioridade entra quando você segue o trabalho, a ordem de trabalho correta, tá? Ao meu ver, tem que fazer aqui o primeiro diagrama de entidade de relacionamento. Por quê? Que é o mais básico de entendimento. A partir desse, vamos para o diagrama de classe daí, que ele vai ser bem detalhado, tá? Existe também a opção de você ir fazendo, tipo, já direto o diagrama de classe, dá pra, se você tiver uma experiência maior, tá? Porém, para isso, a gente vai usar uma ferramenta de UML, que daí isso vai ficar numa próxima aula daí, que daí eu vou apresentar uma ferramenta de UML para vocês. Agora, por enquanto, essa parte aqui da entidade de relacionamento, como muita gente nunca teve um contato com um diagrama desse, como tem muita gente que tem que entender ainda relacionamentos, tá aqui nessa parte inicial, muita gente nunca viu esse assunto aqui, não vou dificultar já apresentando uma ferramenta assim logo de cara para eles, tá? Então vamos aqui, vamos desenhar mesmo como que vai ser, certo? Então aqui, gerenciamento de acesso para o usuário. Então vamos lá. Esse gerenciamento aqui, tá? O gerenciamento de acesso, no caso aqui, ele vai ser também tipo um cadastro, né? Um gerenciamento / cadastro aqui de usuário. Então, basicamente, a gente já sabe que a gente vai ter uma tabela, o quê? Uma tabela de usuário. Então, vamos lá, vamos construir a nossa primeira tabelinha aqui. Vou pegar aqui um quadradinho. Essa primeira tabelinha, tá? Vai ser, a gente vai ter aqui o nosso o quê? Vai ser um usuário. Vamos escrever aqui. Usuário. Escrevemos aqui usuário, tá? Dá um zoom aqui, isso. Usuário. E o que a gente escreveu aqui? Ó, o sistema deve ter um usuário master para o desenvolvedor gerenciar a loja virtual. Isso é parte de dados, mais para frente. Agora sim, deve ser possível adicionar vários acessos, papel e role. Beleza, então um usuário ele pode ter o quê? Vários acessos para ele. Isso a gente já fez. Quem faz parte do meu curso de Java é a hora que a gente faz aquela parte lá do Spring Boot,
do Spring Boot não, do Spring Security, né? O Spring Boot com o Spring Security. É bem aquela hora que a gente cria o usuário, cria uma tabela de role e cria a tabela de role usuário, ou então acesso usuário ou papel usuário. É basicamente isso daqui. Quem fez o curso de Java deve já ter uma noção dessa estrutura, tá? Então, quando a gente fala assim, ó, deve ser possível adicionar vários acessos, papel e role. Então, a gente tem assim, o usuário tem vários acessos, tá? Então, vamos lá. Então, a gente já tem uma outra tabela. Usuário, tá? E a gente tem uma lista de acessos, vários. Então, vamos pegar aqui. Então, a gente vai ter usuários e vamos ter aqui acessos, que vai ser usuário acesso, no caso. A gente vai colocar aqui, ó. Usuário acesso. Tá? Temos aqui o usuário acesso. Só que esses acessos, tá? Eles têm que estar em algum lugar para eu poder associar ao usuário. Então, a gente tem uma tabela de role, que é papel. Então, a gente tem uma outra tabela. Tá? Aqui no caso aqui é role, papel ou acesso. Vou escrever aqui, no caso vai ser acesso aqui, tá? Então, um usuário, a gente vai ter a tabela de usuário, vamos ter a tabela de usuário acesso, onde a gente relaciona o usuário com os acessos, e a tabela de acesso, tá? Basicamente, o que a gente faz aqui, ó? Vou pegar aqui uma flechinha aqui, ó. Vamos ligar aqui, ó, com a setinha. Um usuário, ele pode ter vários acessos aqui. Então, aqui eu posso escrever, ó. 1,n pode ser. Tá? Ou então vocês vão ver assim, por exemplo, 1 e asterisco. Tá? Ou então vocês vão ver outras formas também. É escrever aqui um usuário e daí ele vai ter o quê? Ele vai ter tipo vários acessos. Vai ter n acesso. Tá? Vocês vão ver assim, existem vários tipos de nomenclatura no caso. Tá? E o acesso, um mesmo acesso, por exemplo, um acesso à tela de cadastro, no caso, de produto. Esse mesmo acesso ele pode ser dado a vários usuários. Tá? Então, a gente tem um relacionamento ali N para N, muitos para muitos ali, né? Um usuário pode ter vários acessos e um acesso pode estar em vários usuários, tá? Então, a gente tem uma tabela no meio. Então, a gente tem que pegar aqui, vamos desenhar aqui, a gente tem a ligação, tá? E então, também aqui, se a gente for ver um acesso, pode ser definido para vários usuários. Então, a gente tem aqui um acesso pode estar também em vários usuários, tá? Então, a gente tem aqui, essa daqui, esse usuário acesso, é aquela famosa tabela chamada de muitos para muitos, tá? No caso, eu vou colocar aqui, ó, muitos para muitos, no caso. Estão entendendo, pessoal? Dá um ok aí para mim. A partir desse momento aqui, se alguém ficar perdido aqui em determinado momento, já fala, vou começar a dar a cada 15 minutinhos eu vou parar e vou pedir para ver se está ok, porque realmente eu lembro que quando eu estava aprendendo, demorava até eu entender, tá? Então, quero que todo mundo entenda. Ok, ok, ok. Um monte de gente ali colocando ok. Beleza, tá? Então, vamos lá. Então, essa parte aqui, ok. Vamos ver, vamos voltar aqui para os nossos requisitos. Vamos lá, ó.
Os usuários devem ficar amarrados à empresa que trabalham, certo? Então, a gente vai ter o quê? Uma tabela de empresa também. Essa parte aqui, ó, usuários devem acessar com login e senha, e isso vai virar atributo depois que a gente vai fazer mais para frente. Isso daqui são regras que a gente vai fazer mais para frente. Então, por enquanto, a gente deve focar o quê? Em levantar o que vai virar a tabela. Isso daqui está muito parecido com os exercícios que vocês recebem aí, quem já foi fazer entrevista de trabalho, quem nunca recebeu os requisitos assim para tentar modelar um banco de dados ou fazer um código. É basicamente isso. Então, vamos lá. Então, a gente tem o quê? A empresa, ó. Os usuários devem ficar amarrados às empresas, certo? Então, vamos lá. A gente já sabe que a gente vai ter uma tabela também de o quê? Que é a empresa, tá? Então, eu vou colocar aqui. Escrever aqui, por exemplo. Ó, vou colocar empresa, pessoa jurídica. Então, vamos lá. Uma empresa, ela pode ter o quê? Vários usuários, certo? Então, vamos pegar aqui uma setinha, ó. A empresa se liga aqui com usuários, tá? Então, aqui, uma empresa. Aqui, N usuários, tá? Só deixa eu dar uma lidinha aqui na pergunta aqui, para eu já ir tirando a dúvida do pessoal. Aqui, o cadastro de usuários, tá, gente? Ele, para quem não... Para quem não viu aqueles módulos mais avançados do curso, tipo, é um cadastro de... A gente vai ter o cadastro da pessoa em si, tá? E depois, além do cadastro de pessoas, a gente tem um cadastro de usuário, tá? Eu vou fazer igual eu fiz na minha EAD, que funciona muito bem. Tem a pessoa e daí uma tabela extra, tá? Onde vai ter com login e senha, amarrado com, tipo, uma pessoa, ou então, no caso, empresa jurídica aqui, no caso, tá? Então, se uma empresa, ela vai ter o quê? Uma empresa pode ter vários usuários. E nesse caso, só existe usuário se tiver o quê? Uma tabela de pessoa, no caso, tá? Então, esse é um outro requisito também, ó. A gente vai ter o quê? Vamos colocar mais para cá. Uma tabela de pessoa aqui. Pessoa. Aqui no caso, empresa pessoa, pessoa jurídica, física. Aqui, pessoal, dá para a gente encurtar aqui esse caminho, tá? Existem bancos de dados, existem pessoas ou analistas que eles fazem diferente. Eles colocam, tipo, uma tabela, uma extensão para ser pessoa jurídica e outra extensão para ser a pessoa física, tá? Eu já acho um pouquinho complicado demais, porque só dificulta mais a manutenção. Se tivesse algum requisito para obrigar a gente realmente a separar a pessoa jurídica e física em tabelas diferentes, tá? Mas nesse caso, nesse nosso projeto, ele não tem nada que impede da gente usar uma mesma tabela para pessoa jurídica e pessoa física. E também o que? Pessoa física e jurídica. Aí a gente só coloca um atributo depois. Vai ser só um atributo no banco indicando se ela é uma pessoa física ou jurídica.
Só isso. Daí vai ter os campos a mais, tipo CNPJ, inscrição estadual, são uns 3, 4 campinhos a mais, tá? Ao meu ver, já pela minha experiência, separar isso em tabela causa mais transtorno do que a gente trazer tudo para uma tabela só. Há casos e casos? Sim, há casos e casos, tá? Mas como a gente está procurando fazer um projeto não tão complexo, tá? Dá para a gente colocar tudo em uma tabela só. Nada impede, por causa de 3, 4 atributos que estarão dentro de uma tabela, a gente separar em várias tabelas e dificultar. Então, se eu for ver bem, essa tabela aqui, tá? Essa tabela aqui, deixa eu pegar aqui Deixa eu apagar essa parte aqui. Essa tabela aqui, ó, de pessoa jurídica, ela também pode ser usada, tá? Para a gente fazer o quê? É uma pessoa física. Então, ela pode ser uma tabela para guardar os dados tipo da empresa, pessoa jurídica e pessoa física, tá? Pessoa física. Tá? Para diferenciar esses dados, a gente sempre usa o quê? Um enum. Vai ter um campo lá, enum, tipo pessoa física e depois tipo pessoa jurídica, que depois a gente consegue fazer SQLs para identificar o que é cada um, tá? Pessoa jurídica sempre vai ter lá o CNPJ, inscrição estadual, né? E o pessoa física vai ter lá o teu CPF e tal. O pessoa física, no caso, não vai ter o CNPJ, então o campo fica em branco. É muito mais fácil a gente trabalhar assim, tá? Colocar tudo dentro de uma tabela do que separar em outras tabelas e dificultar mais o projeto. Agora, se você estiver trabalhando em uma empresa que realmente obrigue você a separar, isso vai acontecer, pode acontecer, tá? E nada mais é do que um extend lá numa classe, estender uma classe da outra. Então, a gente pode ter aqui, ó, empresa, pessoa jurídica, pessoa física, tá? E aqui também, pessoal, e mais um detalhe. Os mesmos dados são o quê? Pessoa física é o quê? Cliente também. Cliente, vai ser o cliente da loja também. A gente pode usar essa tabela aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Barra cliente também. Certo? Porque é os mesmos dados. É os mesmos dados. Vocês podem ver assim, por exemplo, vocês vão encontrar no mercado também, aí em algumas empresas, que eles colocam os dados de pessoa jurídica em uma outra tabela, mas são assim, tipo, 3 dados a mais. E uma chave estrangeira só. Aqui no caso, vamos simplificar o projeto. Então, a gente pode ter o quê? Essa tabela de pessoa jurídica pode ser o quê? A empresa que vai estar cadastrada, pode ser uma tabela para guardar os fornecedores também, tá? Pode ser uma tabela que vai armazenar os dados do cliente, tá? Fornecedor, empresa, é a mesma coisa, a gente só separa em enum. Pode ser um enum fornecedor, um enum cliente, um enum pessoa física, tipo, vai ficar, sim, vocês vão ver que vai dar super certo, tá? Então aqui, nessa parte, ok, acho que é isso. Cadastro da empresa, ó. Então, basicamente aqui, vamos ver, ó. Ao cadastrar uma nova empresa, vamos gerar um usuário padrão e enviar por e-mail. Isso daqui a gente vai fazer quando tiver código, tá? Ao cadastrar inicialmente o usuário para a empresa, dá um acesso de admin para ele. Também a gente só pode fazer quando tem código, tá? Ó, cadastrar uma empresa tem que validar o CNPJ, também só quando tiver código. O que é obrigatório aqui, ó? Quando for uma pessoa jurídica, é o quê? CNPJ, razão social, nome fantasia, responsável. São 4 atributos a mais que vão ficar aqui, que vai ter aqui nessa tabela de pessoa, que diferencia. Só 4 atributos a gente pode usar para pessoa jurídica, física, fornecedor, tudo mais. Depois a gente vai levantar cada requisito, cada dado que vai ter, cada coluna, a gente vai lá no outro diagrama na próxima aula, tá? Aqui no caso não tem, né? Essa parte aqui, ó, cadastro de empresa, já seria esse daqui, ó, que é a empresa, pessoa jurídica e física. É esse requisito aqui.
Cadastro de categorias de produtos, tá? Então, cadastrar uma descrição da categoria, tá? Ter definido no banco categoria padrão, não permitir cadastrar categoria com mesma descrição. Isso daqui são validações a nível de código, mas a gente precisa o quê? De um cadastro de categoria. Categoria produto. Então, vamos lá. Vamos desenhar aqui o quadradinho. Vou colocar aqui para cima. Vou colocar lá. Categoria produto. Categoria de produto. Aí depois vai ter um cadastro de fornecedor marca. Aqui a gente pode ver, ó, que isso daqui é a pessoa jurídica, que fica onde? No cadastro de empresa. Tá? A gente acabou dividindo aqui, ó, mas como que a gente está fazendo a análise aqui agora? Ó? Cadastro de fornecedor marca é o quê? Tem que ter o quê? Os dados da pessoa jurídica, inscrição estadual, endereço, etc. Isso daqui é cadastro da empresa. Então a gente pode fazer isso aqui, ó. Barra fornecedor e a gente pega esses dados aqui, ó, e coloca para cá, ó, nessa parte do cadastro de fornecedor. Fornecedor, pessoa, porque vai ser uma empresa jurídica, tá? Então a gente já diminui esse requisito e a gente já analisando aqui, a gente já junta tudo dentro de uma mesma tabela. E só separa com enum. Enum cliente, enum fornecedor, enum pessoa física, pessoa jurídica e assim. Depois a gente vai pensar, né, mais para frente nesses enum, tá? Por enquanto vamos estabelecer aqui o que é a tabela. Então, cadastro de produto. Cadastro de produto. É categoria e o cadastro de produto, ó. Cadastro de produto. Vamos ter aqui então, cadastro de produto. Vou colocar aqui. Cadastro de produto. Aqui é o seguinte, uma categoria vão ter vários produtos. Tá? Agora, vou precisar da ajuda de vocês aqui. Um produto, ele pode estar em várias categorias também? Pode, né? Agora, será que é viável a gente fazer aqui na nossa loja virtual? Vamos lá, a gente vai ter a categoria e os produtos. Uma categoria, por exemplo, assim, boné. Boné, eu posso daí ter vários tipos de boné cadastrado. Então, uma categoria eletrônicos. Eletrônicos tipo informática e monitores, certo? E daí eu posso ter vários monitores cadastrados, tá? Então, agora eu estou pensando aqui. Um produto pode estar em várias categorias, mas se a gente for pensar que a gente não precisa criar uma loja virtual tão complexa, a gente pode simplificar isso daqui e realmente mais para frente, se for realmente necessário, como a loja virtual em produção, se realmente for necessário existir uma tabela entre categoria de produto e cadastro de produto, ela pode ser criada, tá? Como a gente está focando aqui em criar um produto o mais rápido possível, tá? Dá para a gente o quê? Ligar diretamente uma categoria de produto, vai ter uma lista de produtos. E esse produto ele vai estar ligado a uma categoria. Fica muito mais simples nesse momento para a gente criar um produto viável, tá? Nesse momento aqui. Então, vocês podem ver, pessoal, que a gente, quando a gente vai criar um produto, a gente não precisa seguir todas as regras 100% da UML que os professores ficavam falando lá para vocês. Porque se a gente for criar todas as regras que tem nos livros de UML, a gente nunca faz o projeto, tá? Então, a ideia da mentoria aqui é um atalho,
ensinar realmente o que é necessário, tá? Então a gente pode ligar aqui, a gente vai ligar, ó, uma categoria, ela vai ter aqui vários produtos. Então vamos ligar, vamos pegar uma categoria, por exemplo, uma categoria. Vai ter aqui N vários produtos. Esse daqui, tipo, é assim, pessoal, relacionamento um para muitos, tá? Um para muitos. Cadastro de produto. Beleza. Então, categoria, produto aqui, matamos. Depois esses requisitos não funcionais vão se tornar atributos que a gente vai ver mais para frente. Cadastro de cliente, quem compra pelo sistema. Isso daqui também, pessoal, isso daqui é a mesma coisa. Ó, a gente analisou como requisito. Agora a gente está pensando em tabelas. A gente pode ver aqui o quê? Nome, CPF, telefone, e-mail e etc. CEP, tá? Isso daqui é o quê? Tudo isso se enquadra nesse cadastro de empresa fornecedor, o quê? Barra cliente, ó. Tá vendo só, gente? Por que é importante a gente fazer uma análise? Senão a gente sai criando um monte de tabela que não precisa. Então a gente pode o quê? Tirar, por exemplo, pegar esse cadastro de cliente aqui. Esses requisitos não funcionais, vamos colocar aqui também, ó. Vou colocar aqui, tá? E daí esse cadastro de cliente aqui não precisa mais, porque a gente já sabe que tudo se enquadra dentro dessa tabela aqui, ó. Cadastro de empresa, fornecedor, cliente. Tá? Aqui é essa daqui, ó. Empresa jurídica, física ou então barra cliente, tá? Contas a receber. Tudo jóia até aqui, pessoal? William, esse problema de dados vazios é normal, tá? Não tem problema, tá? Não é obrigatório você criar as tabelas do banco de dados e ter que preencher todos os atributos. Não é obrigatório, tá? Se vocês for ver, por exemplo, lá nos dados de acesso de vocês, do aluno, o que eu preciso de vocês é só o nome e e-mail, tá? De vocês. E depois os outros atributos, os outros dados, tem lá endereço, telefone, CPF, vários outros atributos lá, eles ficam em branco dentro do banco lá, e o aluno, quando ele desejar, ele vai lá e cadastra vai lá no menuzinho de dados e cadastra, certo? Existe assim aquela crença, deixar campos vazios dentro do banco fica ocupando sem necessidade. Isso não é mais realidade, tá, gente? Hoje, isso era o quê? Um problema sério há muito tempo atrás, quando a limitação de HDs e de armazenamento era muito pequena, não tinha capacidade de armazenamento. Agora não tem nenhum problema, tá? Nada impede, a gente vai ter uma tabela, e para cada registro ali, por exemplo, vamos cadastrar o cliente da loja. Não tem problema deixar ali 2, 3, 4 campos vazios. Isso não afeta em nada, isso não dá nenhum problema, tá? Todos esses dados aí, pessoal, tipo, cadastrar produto com código de barra e tal, isso daí. Cada campinho a gente vai detalhar depois, mais para frente, em outros diagramas. Cada campo, código de barra, tamanho, descrição, valor, etc. Depois vai vir o levantamento de dados que vão virar colunas no banco de dados, tá? Então a gente aqui estabeleceu aqui a pessoa, certo? Por exemplo, essa mesma tabela aqui. Isso daqui é um grande dilema, tá, gente? Mas vocês, se vocês tiver assim como fazer de uma forma mais simples,
que a gente está visando aqui um produto mínimo viável, tá? A gente não tem problema a gente deixar lá um campo lá tipo de CNPJ vazio quando cadastrar um cliente. Não tem problema deixar 1 ou 2 campos vazios. Isso é absolutamente normal em qualquer banco de dados, tá? Continuando aqui, contas a receber, contas a pagar. Aqui, ó, contas a receber, a gente tinha estabelecido ó, clientes que geram boleto, tá? Então a gente vai ter realmente aqui 2 tabelas, tá? Aqui não dá para unir, tá? Porque a gente, os clientes que geram boleto, que por exemplo, que o que a gente tem para receber, vão ter muitos outros atributos realmente, que é diferente do contas a pagar. Então vamos ter 2 tabelas aqui, ó, contas a pagar e contas a receber, tá? E é o que? Ligado com empresa, né? Cada empresa tem a sua contas a pagar e a sua contas a receber. Então vamos aqui, ó. Vamos colocar perto aqui da empresa. Conta a pagar. Conta a receber. Isso daqui fica ligado aqui, ó. Uma empresa pode ter várias contas a pagar. Então aqui, ó, uma empresa pode ter várias contas a pagar. E também uma empresa pode ter várias contas a receber. Uma empresa aqui, várias contas a receber. Uma empresa. Várias contas a receber. Deixa eu só salvar. Vamos salvar isso aqui. Colocar na área de trabalho. Não correr o risco de perder. Tá? Tudo certo até aqui? Depois eu vou ler, tá, pessoal? Depois eu vou ler aqui as dúvidas que estão rolando aqui. Aí, tipo, o Rafael falando aqui. Outra opção também que dá, tá? Você pode criar uma classe, por exemplo, pessoa também, tá? E depois fazer uma classe assim, pessoa jurídica e só adicionar os atributos, tá? Também dá. Agora, é a mesma coisa, tipo, de eu usar, a gente vai usar o quê? Uma extensão, tipo, uma abstração. Aí, vamos cadastrar, tipo, uma pessoa jurídica, tá? Pessoa jurídica. A gente pode cadastrar o quê? Só CPF, CNPJ e inscrição estadual. E todos os atributos também pode ficar vazio. Tá? Depende do cadastro, a gente tem que estabelecer quais cadastros podem ser tipo obrigatório. Mas da mesma forma, pode ficar vários cadastros vazios. Eu já fiz dessa forma também, tá? Cria uma classe pessoa, estende para as classes concretas também. Eu já fiz isso também. Mas pensando aqui da gente fazer de uma forma mais fácil, não é muito viável a gente fazer. Mas depois a gente vai pensar nisso daqui, tá? Vamos discutir isso daqui melhor, se vocês querem ou não querem, tá? Porque isso aqui é um dilema, tá, gente? Isso aqui, quando entra em uma discussão de uma equipe, isso aqui é um dilema. Existem, tipo, várias formas de fazer, tá? Como não tem muito requisito, não tem, assim, uma lista de requisitos que obriga a gente a separar, a gente pode fazer tudo junto, mas depois a gente pode discutir isso aqui um pouquinho mais depois também. Por isso que a gente vai analisando, tá? Eu já fiz projeto de várias formas. Direto aqui, usando a mesma tabela, e um pouquinho separado.
Pagar, conta, receber. Vamos lá, beleza, está feita essa parte. O que a gente tem aqui? Relatório de vendas, a gente vai ter a tabela de venda. Vamos lá, vamos ler aqui. Aqui o cliente informa os dados básicos, que daí vai ser, né, o cadastro, a gente vai gerar um cadastro para o usuário. Isso daqui é a parte de autenticação, os dados de CEP, que vai estar lá no cadastro de pessoas, número, forma de pagamento. Esse relatório aqui, ele entra num cadastro é uma venda, no caso, uma realização de uma venda. Vamos ver se a gente colocou aqui. Tem vários requisitos aqui, ó. Vamos ver se a gente escreveu o relatório de venda. Histórico de compras. Item venda, no caso. Porque o relatório a gente precisa dos dados. Aqui, no caso, é só um relatório. Um relatório, ele vai buscar de uma tabela. Tá? Só que antes da venda, vamos lá, a gente tem o item venda. A gente vai ter uma venda, vai ter o item venda e depois o produto. Vamos ver. Ah, tá aqui, ó, realizar venda. O que eu estava lendo no relatório? Realizar venda, no caso. Ó, a venda em si mesmo. Então, tá aqui, ó. Item de venda e a venda, no caso, tá? Esses dois atributos que eu queria achar. Então, a gente vai ter o quê? Vamos lá, vamos ter a venda em si mesmo. Ó, venda da loja virtual, venda da loja virtual, no caso. E a venda é o quê? É um produto. A venda tem uma lista de produtos. Só que esse mesmo produto ele pode estar em várias vendas. Então a gente tem o quê? Uma tabela muitos para muitos aqui no meio. Então a gente tem o quê? O item de venda. Se chama item de venda. O item produto venda. Vamos colocar aqui, item de venda. Vamos lá. Item de venda. Vamos ligar. E agora vamos criar aqui relacionamento. Então vamos lá. Vamos pensar aqui uma venda. Uma venda ele pode ter o quê? Vários itens dessa venda, tá? Então, no caso, vai ter vários produtos, né? Só que cada item está amarrado com produto. Por que cada item de venda? Porque dentro do item é amarrado o quê? Com o produto e a quantidade, tá? Então, quando tem um atributo a mais, no caso, tipo, é a quantidade de produto para aquela venda, tá? A quantidade, tá? Do produto, como são vários produtos, ela não pode ficar dentro da venda, que vai ser uma linha só, não fica dentro do cadastro de produto. Então tem o quê? Uma tabela dinâmica, que é o quê? É o itens da vendas, onde eu amarro, ligo a venda, ligo o produto, ligo a quantidade, ligo os outros atributos. Então a gente tem aqui, se acontecer uma venda, essa venda tem o quê? Vários itens de venda. Tá? E um produto também. Um produto ele pode aparecer várias vezes dentro da tabela do item de venda. Aqui a gente não está pensando, tipo, dentro de uma venda, eu não posso repetir o produto ali dentro de uma venda, mas isso é uma regra de negócio para ser feito no código. Agora, dentro do banco, um produto ele vai aparecer na tabela de itens de venda várias vezes, porque é relacionado com várias vendas. Então, eu vou ter um produto, ele vai sim aparecer dentro da tabela de item de venda várias vezes.
Todo mundo tem um bom entendimento sobre essa parte? E a venda, pessoal, a venda é amarrado também com a pessoa. Uma pessoa, e no caso pode ser o cliente, ó, a pessoa ela pode fazer o quê? No caso, é que a venda, no caso, venda ou compra, tá? Ó, por exemplo, uma pessoa, um cliente cadastrado aqui, na tabela de cliente, no caso, então, ó, um cliente, ele pode fazer o quê? Várias compras. Essa tabela aqui, no caso, é venda, compra, loja virtual, tá? Vou escrever aqui, ó. É venda, compra também. É venda, compra, tá? Então, um cliente, por exemplo, ele pode fazer, tipo, várias compras. Várias compras nessa loja virtual. Bacana, tá? E vamos ver. E é isso, ó. Então, uma pessoa pode fazer várias compras. A pessoa já fica ligado também com o usuário também, tá? E uma venda pode ter vários itens. Um produto pode aparecer várias vezes na tabela item venda. Beleza. Tá certo. E aqui, ó, essa parte, vamos ver, tem gerenciamento de estoque aqui. Como a gente definiu que as compras, ou venda, no caso feito, vai ser um conta a receber. A gente tem um relatório de quantas coisas que a gente está vendendo e tem para receber, no caso. A gente tem que ligar, por exemplo, aqui, ó, essa venda com um registro de conta a receber, tá? Então, assim, essa venda, cada venda vai gerar um registro de conta a receber. Então, vamos lá. A gente liga essa venda aqui com um conta a receber. Só que aqui, no caso, essa minha venda gerou uma conta a receber, tá? Então, ou essa venda ou essa compra. Então, a gente vem aqui. No caso, é 1 para 1, tá? Por quê? Uma venda. Ele vai gerar um registro aqui de conta a receber. Aí a gente tem aqui, ó, um cadastro. Passando dessa parte, a gente tem aqui um cadastro de forma de pagamento, que é para a gente usar depois nas telas. Esse cadastro fica tipo no contas a pagar, conta a receber. Contas a pagar. Vamos ver, deixa eu fazer aqui o cadastro. Cadastro de forma de pagamento. Essa parte aqui é mais usado para a parte financeira, tá? Vamos escrever aqui. Forma pagamento, tá? Essa forma de pagamento aqui, ela vai aparecer tipo aqui no contas a pagar, né? Tipo, eu vou cadastrar lá. Tem que pagar uma conta. Aí eu paguei ela, vou pagar que jeito? Por cartão de crédito, por etc, tá? Então, vamos ligar ela aqui, ó. Forma de pagamento, vamos ligar aqui com conta a pagar, tá?
E essa forma de pagamento aqui, ela pode aparecer essa conta a pagar. Essa forma de pagamento aqui, ela pode ter várias contas, tá? Pode aparecer a referência para várias vezes aqui. Então, tipo, por exemplo, é que existem dois lugares, tá, gente, de forma de pagamento aqui, tá? Tem na venda, na venda, que foi a forma de pagamento que vai vir do checkout lá, tá? E aqui no conta a pagar também, tá? Então, são duas coisas aqui. Se a gente for ver bem esse cadastro, porque vai vir do checkout, ali a gente pode converter. Então, no caso, ele vai ficar ligado, ó, com a nossa venda também, forma de pagamento, e com contas a pagar, tá? Porque, tipo, eu fiz uma venda por cartão de crédito, mas o cartão de crédito eu posso usar para pagar uma conta minha também. Então, eu posso associar, tá? O que difere é a tabela de venda com uma tabela de conta a pagar, certo? Então, aqui a gente tem, por exemplo, ó, uma forma de pagamento aqui. Uma forma de pagamento, ela pode aparecer, ela pode se relacionar com várias vendas aqui, tá? E aqui também, uma forma de pagamento, ele pode se relacionar aqui pode ter o que? Aparecer aqui em várias contas a pagar, tá? Outro atributo aqui, esse daqui, cadastro de cupons de desconto. Esse cadastro de cupom, a gente vai ter assim, ó, vamos lá, um cadastro de cupom. No caso aqui eu vou ter um cupom. Aqui, ó, cupom desconto. Aí vamos supor que eu fiz 59 vendas com esse mesmo cupom de desconto, tá? Então, esse cupom de desconto aqui, ó, um cupom de desconto, ele pode aparecer o quê? Várias vendas relacionadas com esse cupom de desconto. Então, o cupom de desconto ele pode aparecer várias vezes lá dentro da minha tabela de venda. Histórico de compras aqui é relatório de venda, nota fiscal do cliente. Essa parte aqui de nota, vamos ver. Nota fiscal, deixa eu pensar. Nota fiscal, ele vai ser tipo um PDF, no caso, dessa venda. No caso, a gente não tem uma tabela de nota fiscal, no caso. A nota fiscal, quando é emitida, ela fica, ou ela é um XML, ou é um código, ou é um PDF. Depois, mais para frente, a gente pode adicionar mais alguma tabela, tá? Mas por enquanto é isso daqui. Recuperação de venda, chat, cadastro de marca. A gente já feito um cadastro de marca aqui. Dá pra gente pensar. Vamos ver, nota fiscal, é verdade. Essa nota fiscal aqui, para guardar tipo chave de validação, XML. Poderia usar a venda? Poderia. Mas não é legal porque, se você for pensar aqui na nota fiscal, eu posso salvar PDF, posso salvar um XML de retorno grandão, e são atributos que pesam. Então isso tem que ficar numa tabela externa, tá? Então realmente, se eu for ligar a venda com nota fiscal,
nota fiscal, tá? Então, no caso, uma venda sempre vai ter aqui nota fiscal, porque no nota a gente pode ter PDF para gravar, pode ser um PDF lá de 2 MB que a API de nota fiscal pode retornar para a gente, vai ter XML também, pode ter uma série de dados pesados para ser gravado, então tem que guardar em outra tabela. Aí fica assim. É que quando a gente relaciona a nota, tá ligado com a venda e essa venda já tem a lista de itens vendas, que são os produtos. Então a gente já tem tudo ligado aqui. Cadastro de marca. Esse cadastro de marca aqui a gente tinha ligado com o produto, né? Então cadastro de marca que a gente analisou. Cadastro de marca. Então, no caso, tipo, uma marca pode aparecer aqui, pode ter vários produtos. E aqui a gente faz a ligação. Uma marca pode ter vários produtos. Vamos ver. Vamos ver se tem mais alguma tabela aqui. Esse cadastro de forma de pagamento a gente fez. Enviar ofertas. Isso daqui, tipo, no caso, é um requisito para a gente fazer um processo de código depois. A gente cadastrou cupom. Histórico de compras, tá? É o relatório das compras de produtos que a gente está fazendo. Relatório de compra de produto. Aqui no caso, se a gente vai comprar produto, a gente tem que informar uma nota fiscal. Que é aqui quando fala em nota fiscal, tipo da empresa, no caso que está comprando, a loja virtual que está comprando produtos, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, no caso, ó. A gente também tem que ter aqui nota fiscal de compra, no caso. Então, por exemplo, uma empresa, ela vai fazer várias compras, então vai ter várias notas fiscais de compra. Estão entendendo, pessoal? Nota fiscal. E vamos supor, eu estou aqui cadastrando uma nota fiscal. Quando eu cadastro essa nota fiscal, ela tem ligada com vários produtos. Aí, tipo, quais que são os produtos que entrou nessa nota fiscal, se eu quiser saber. Então, e a quantidade, tá? Eu tenho que ter isso. Isso é uma coisa importante. Então, no caso, se eu tenho uma nota fiscal, aí eu tenho vários produtos, e esse produto ele pode aparecer em diferentes notas fiscais, então eu tenho aqui mais um muitos para muitos aqui no meio. Que é o que é nota, item, produto. Tá? Então a gente tem duas partes de nota fiscal aqui, tá, pessoal? Uma coisa é a nota fiscal de venda, que a pessoa compra da gente e a gente vai emitir nota fiscal tipo de venda do produto mesmo.
E outra coisa é a nota fiscal de produto que a gente compra. Tipo, eu, como loja virtual, tenho que comprar produto, eu tenho que lançar a nota e associar com quais os produtos que estão entrando, tá? Então, a gente liga, a gente vai ter a nota fiscal, uma nota fiscal vai ter vários produtos. E esses produtos aqui pode estar em várias notas de compra que eu faço. Então, a partir daqui, ó, uma nota pode ter vários produtos. Que o relacionamento desse produto pode aparecer em várias notas também. Então, vamos lá. Vou dar uma lida aqui, pessoal, nas dúvidas aqui. Então, eu vou começar de baixo para cima aqui para ler, tá? Então, tá. Então, vamos pensar o seguinte. Primeira pergunta ali, o Rafael Souza. Almoxarifado. Quando a gente fala isso, pessoal, aqui a gente está visando, mais uma vez, visando construir um mínimo produto viável, tá? Almoxarifado, no caso, nesse nosso caso, a gente não precisa disso nesse momento, tá? Porque a nossa intenção não é construir um sistema gerenciador de estoque. O nosso objetivo é construir uma loja virtual. Então, a gente tem que implementar o mínimo do mínimo do mínimo para gerenciar aqui um estoque, tá? Como que a gente pode gerenciar aqui entrada e saída? Vão ser gerenciados através da venda. No cadastro de produto a gente consegue gerenciar e no lançamento de nota fiscal a gente já consegue gerenciar entrada e saída. Aqui a gente está pensando em coisinhas pequenas, loja virtual pequena. Quando o negócio crescer, se cada um implementar o teu negócio e de repente precisar implementar um controle de estoque gigantesco, isso vai ser criado mais para frente de acordo com a necessidade de cada um, tá? No caso, se a gente for implementar cada coisa aqui, a gente não consegue fazer a loja virtual, tá? Então o nosso foco aqui, tipo, vamos focar na loja virtual. Aqui a gente já consegue fazer um estoque. Na venda, diminui o estoque. Na compra de nota fiscal aqui, comprei produto, aumenta o estoque. Ah, perdi um produto, perdi. O produto quebrou. Vem aqui no cadastro aqui e diminui do estoque. Perfeito. O foda é assim, se a gente for pensar em cada coisinha, uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai puxando a outra, de repente a gente nunca consegue terminar o projeto. Vamos ver. Nota fiscal de compra, não teria que ligar no produto? Ah, acabei de ligar aqui, ó. Nota fiscal, vai ter a lista de itens e tá ligado aqui com o produto. Acabei de ligar aqui. Esse processo de código, assim, tipo envio de ofertas, pessoal, por exemplo, eu vou ter um processo de código daí, tá? Daí é escrito de código, tá? Posso colocar lá, programar no código lá um envio de ofertas, daí a gente pega a lista de clientes e envia. E no caso, como é que eu faço, Alex? Como é que eu faço para enviar uma oferta de produto se a pessoa, tipo, ela desistiu de comprar? Quando ela desiste de comprar, o que vai acontecer? A gente tinha colocado o requisito aqui, ó, bem aqui embaixo, que era para a gente ter relatório de compra cancelada, no caso, tá? Relatório de carrinho abandonado e etc, tá? A partir desses relatórios, a gente tem que ter esses dados no banco de dados. A gente pode fazer envio de promoção, envio de recuperação, fazer envio de e-mail de recuperação de carrinho e etc, tá? Então, olhando aqui para esse nosso diagrama, vamos supor que a pessoa ela abandonou o carrinho.
Se eu for usar, por exemplo, o evento da Hotmart, a Hotmart, tudo que acontece dentro da, tipo, a Hotmart, tudo ela considera uma tabela só, tá? Ela envia um objeto para mim, tudo que acontece. Venda cancelada, venda suspensa, reembolso, abandono de carrinho, tudo. A única diferença dos dados é o status. É a única diferença. A gente pode criar automaticamente ali um atributo de status mais para frente. Tipo, o status é o quê? Abandono de carrinho, transação cancelada, venda cancelada, etc. A partir disso, a gente consegue ter dados dentro da tabela de venda para fazer várias ações, tá? E daí isso é mais para frente, a hora que a gente vai analisar os atributos. Então, só por essa experiência minha, a gente já pode ver que a gente não precisa de uma tabela a mais. A gente pode controlar tudo diferenciando em um atributo. Vou dar uma lida aqui, pessoal, aqui para cima. Se por acaso de vez em quando dá uma travada na live para vocês e ficar carregando, vocês dá um F5 no navegador e volta aqui na aba da mentoria, tá? E dá o start lá que ela roda lisa daí. Até para mim aqui eu tenho que atualizar aqui às vezes o navegador, dar um start de novo aqui. Eu vou até baixar aqui para 720 pixels aqui, que daí vai rodar liso. Thiago, por exemplo, status de envio, no caso, status de envio do que você está falando? Isso daí, no caso, o estado de envio pode ser tipo um atributo. Vai ser um atributo tipo dentro da loja virtual, que tipo envio do pedido, tipo comprado. Entendi o que você quis dizer. A gente vai ter vai ser rastreio, por exemplo, ver se a gente consegue fazer, é que a gente não analisou a API, mas por exemplo, nessa nossa análise aqui, vamos colocar aqui nela um rastreio desse envio, no caso. Vamos definir assim, tipo, um rastreio, tipo, vamos supor que a gente envia pelo correio, se a gente consumir a API do correio, por exemplo, aí vai ter assim, tipo, vai vir um dado lá, saiu para entrega, ou então no caso foi despachado, aí passou por São Paulo, aí passou por Rio de Janeiro, aí passou por Curitiba, aí passou por Londrina, aí chegou em Maringá, aí status entregue. Acho que é isso que você quis dizer, né? Então, no caso, a gente pode ter aqui, ó, essa minha venda, como que tá essa minha venda, o status dessa minha venda, né? Aqui no caso, status rastreio, vamos colocar aqui logística / tipo entrega, né, no caso. Acho que é isso que você quer dizer, né? Então, assim, cada evento, essa venda, ela tem vários eventos de rastreio, tá? Então, essa minha venda aqui, ela vai aparecer várias vezes nessa tabela, o evento de rastreio, tá? Aqui a gente já consegue ter já um log, no caso, né? Mostrar para o cliente depois onde que tá, dependendo da API que a gente for consumir, tá? A nossa análise é essa.
Vocês podem ver que lá na frente vai aparecer um monte de BO para a gente resolver, né? Aí pode enviar por e-mail, tá? Depois a gente faz essas coisas a nível de código. Aqui, nesse diagrama, a gente não consegue estabelecer coisas a nível de código. A gente tem que pensar em dados. Aonde que estarão os dados para eu fazer as minhas regras de negócio. Depois, quando a gente for programar as regras de negócio mesmo, aí a gente tem que buscar os dados nessas tabelas. Tá? Por exemplo, vamos fazer um envio para o cliente quando mudar o status aqui. Tá? Então, o que acontece? Eu vou ter um web service, ou uma API que vai ser notificada, vai vir lá o status de tipo, saiu para entrega. Meu sistema vai receber isso, tá? Aí eu vou o quê? Gravar nessa minha tabela aqui de status de rastreio e já vou disparar um e-mail para o cliente, tá? Mas daí isso a gente faz a nível de código. A gente só tem que definir que estará em tabelas. Depois, a partir desse diagrama aqui, pessoal, a gente vai começar a definir depois nas próximas aulas o que cada tabela vai ter de campos. Quais que são os campos que serão criados. Aí, cada tabelinha dessa vai virar uma tabelona com vários campos dentro do banco de dados. É o próximo diagrama que a gente vai fazer depois. Deixa eu dar uma lidinha aqui para cima, pessoal. Pessoal que tem dúvida de chave estrangeira, por exemplo, no itens de venda. No itens de venda, a gente vai apontar uma chave estrangeira para venda, apontar uma chave estrangeira para cadastro de produtos, vai ter o campo para quantidade, tá? E assim por diante. Depois vai vir a análise, na próxima aula a gente vai analisar cada campo que cada tabela vai ter. E aí a gente vai definir chave estrangeira, chave primária e os campos. Aqui a gente consegue, por exemplo, em uma venda a gente já vai ter todos os itens. Na venda, a gente consegue o quê? Na venda a gente vai cadastrar, tipo, se tiver desconto, vai ficar associado daí já o cupom de desconto. Tá? A gente associa aqui dentro da tabela de venda. Aqui, pessoal, se for pensar numa parte um pouco mais complexa, dúvidas aqui do chat que eu estou vendo, a gente não pode dificultar muito o nosso projeto aqui, tá? Por quê? Se você for pensar, por exemplo, uma categoria, itens de escritório, aí depois tem subcategoria, aí vai ter subcategoria tipo impressoras, computadores, etc. Se a gente for arrastar muito assim o projeto, vai ficar muito longo para a gente desenvolver, tá? Quem quiser depois pode implementar depois de acordo com o desenvolvimento do projeto, a gente vai disponibilizar o código. Aí quem quiser tipo adicionar tipo uma subcategoria assim para ir fazendo em casa, tá? Aí pode ir fazendo, tá? É melhor até. Mas eu não posso tipo criar muita coisa aqui, porque fica muito grande o projeto. Muito, muito, muito mesmo. E daí vai ter aulas que vão ficar muito repetidas.
se a gente for arrastar demais o projeto, tá? Só que, tipo, se a gente for pensar só na parte de criação de classe, aqui a gente já vai ter umas 2 aulas só criando classe, criando um atributo. Então, se a gente for criar muito, tipo, criar subcategoria e analisar, cadastro de marca, depois tem mais uma subcategoria, vai arrastar muito, vai ficar muito complexo e muito repetitivo, tá? Mas vocês podem fazer em casa isso como desafio, quando a gente começar a disponibilizar os códigos, tá? Vocês podem mudar, fazer alguma alteração. É que realmente a gente tem que pensar aqui num produto viável pra gente. Quando vocês tiver o código em mão, vocês podem assim implementar as ideias de vocês. Isso é ótimo para vocês aprender daí a amadurecer a lógica e a fazer manutenção no código e implementar coisas novas. Isso para o mercado de trabalho vai ser ótimo para vocês. O pessoal às vezes está com dúvida aqui, ó, cadastro de usuário, pessoal, cadastro de usuário fica só cadastrado o quê? Amarrado com a pessoa, login e senha. Dados pessoais é aqui, ó, onde vai ser pessoa física, jurídica, cliente, onde vai estar endereço, telefone, sexo e tipo os dados pessoais mesmo. Por que essa arquitetura? Porque é por causa dos padrões já do Spring Security, tá? É muito mais fácil a gente ter isso aqui, ó, o usuário com uma lista de acessos, tá? Por causa do padrão dos framework. Anderson, cadastro de marca não seria um atributo? É e não é. Sabe por quê? Se a gente for cadastrar um produto, vai lá cadastrar um produto. Vamos supor, vamos pensar aqui numa loja de esportes. Eu tenho vários produtos da marca Adidas. Se a gente deixar um campo para a pessoa escrever Adidas, elas vai escrever Adidas abreviado, a pessoa vai escrever Adidas com acento, a pessoa vai escrever Adidas com letra errada. Vão errar no português, cada um vai escrever Adidas de uma forma e depois a gente não consegue tirar relatório. Então, se a gente tem um cadastro de marcas bem definido, Adidas, tipo código 10 é Adidas, pronto. E aí, no cadastro de produtos, todo produto que for da Adidas só associa, a gente consegue tirar um relatório certinho por todos os itens que são da Adidas. Então aí tá vendo, Ayrton? Quando a gente é júnior, quando a gente está começando, a gente não tem uma visão assim de como abstrair, simplificar um projeto. A gente pensa que tudo é difícil. Isso era normal comigo também. Eu ficava pensando, meu Deus do céu, quanta coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer tudo, 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 tudo. Não. Aí com a experiência, quando você vira pleno, quando vira sênior com 4, 5 anos de experiência, você percebe que você precisa o quê? Do mínimo produto viável. É o mínimo necessário para fazer um projeto funcionar. É exatamente o que a galera que é sênior na tua equipe faz. Ele já enxerga o quê? Um produto mínimo viável, o básico que é necessário para começar o projeto, colocar ele para funcionar. E acho que é isso, pessoal. É isso aqui. E é isso. Aqui no caso, ficou esse último detalhe aqui. Que isso daqui
Eu acho que eu já vou ensinar vocês a fazer mesmo, porque isso daqui vai ser muito comum dentro das empresas. A gente ter uma tabela de pessoa e depois estender ela. Isso vai ser muito comum. Vai ser melhor para o aprendizado de vocês. Isso. Porque daí, como a gente simplificou essa parte aqui do empresa, pessoa jurídica, simplificou tipo até demais. Então, dá pra gente tipo fazer isso aqui, ó. Pessoa, tá? E a gente vai ligar com as classes concretas daí, tá? Então, no caso, tipo, e aqui, no caso, tipo, ele é 1 para 1, tá? Uma pessoa é uma pessoa jurídica, uma pessoa é uma pessoa, um cliente, uma pessoa é uma pessoa física. Vai ser melhor. Eu vou colocar aqui uma observação para a gente melhorar isso no diagrama depois, no próximo diagrama, tá? A gente vai fazer. E daí acho que a gente já mata esse caso aqui, porque como eu estou simplificando muito aqui, com certeza vocês vão encontrar esses casos um pouco mais complexos dentro das empresas. Vai ser melhor a gente já deixar vocês já sabendo como lidar com esses casos dentro das empresas. Então eu vou colocar uma observação aqui, que daí eu vou saber que a gente vai quebrar isso daqui em classes concretas depois para a gente melhorar os diagramas, tá? Na próxima aula. Então eu vou colocar aqui, ó, abstract, e aqui eu vou colocar concretas, para a gente saber que a gente tem que melhorar isso daqui na próxima aula, tá? Beleza, pessoal? Podemos encerrar? Acho que com isso daqui dá uma boa visão, né, pessoal? Imagina se a gente começa a escrever código e constrói os relacionamentos assim, todos errados, e constrói as classes tudo errada, cria o banco já tudo errado e depois para desfazer. Ferrou, né? Então você pode ver, quando a gente começa a desenhar o software, a gente já vai identificando problemas e a gente já vai corrigindo eles antes de escrever código. Se a gente começa a escrever código e começa a ver que está tudo errado, aí ferrou. Imagina você ficar um mês escrevendo código e depois ver que está tudo errado. É foda isso. Quem não analisa programa 2, 3 vezes, né? Isso é verdade. Isso aí, pessoal. Vamos encerrar aqui. Até que foi rápido, né? Eu pensei que ia demorar mais, mas essa parte aqui é mais tranquila. A próxima aula, onde a gente vai começar a construir os atributos mesmo, vou dar uma ideia para vocês do que eu quero fazer na próxima aula. Deixa eu salvar aqui esse gráfico. Salvei. A gente vai começar a fazer esse levantamento aqui, ó, por exemplo. Isso aqui, gente, ó. Entidade de relacionamento, ó. Cadê a foto? Não, deixa eu voltar aqui. Deixa eu tentar salvar essa foto. Copiar endereço da imagem. Aqui, ó. Entidade de relacionamento, pessoal. A gente vai começar o quê? A gente já definiu até os relacionamentos, já fiz aqui 1 para N, mas a gente tem que levantar o quê? Cada atributo de cada tabela. Aí vai vir a grande dúvida de vocês, vai ser uma porrada de dúvidas sanadas de vocês. Que, coloca tal atributo aqui, coloca tal dado aqui.
Ah, tal dado não tinha que estar em tal tabela. Aí que vocês vão começar a realmente enxergar aonde colocar os dados nas tabelas, tá? Por exemplo, a parte da venda aqui, sei lá, vai ter uns 20 atributos. A parte da pessoa aqui vai ter uns 20 campos de dados, atributos. Aí que vocês vai clarear mais ainda a cabeça de vocês, tá? Agora, decidiu, fizemos a modelagem. E agora vamos começar a colocar cada atributo em sua tabela. Para a gente não criar dado repetido em tabela diferente. Então, pessoal, isso daqui é coisa de trabalho, de faculdade. A galera que está na faculdade sonha em como aprender a fazer essas coisas aqui, né? E é isso que a intenção da mentoria é essa. Vocês que estão assistindo aí, Ayrton, compartilha no ambiente da faculdade. Cara, manda o link lá, manda o link da mentoria pra galera. Manda o link lá da mentoria. Pessoal, esse link aqui. Ah, e detalhe, pessoal, ó. Todos os meus cursos, tanto formação Java Web como a mentoria também, vocês podem divulgar a partir do sistema de afiliados, tá? Não sei se vocês sabem, lá dentro do meu curso tem aquele projeto que é o sistema, que é o cursinho de afiliados, que é esse daqui, ó. Tá? Deixa eu entrar aqui. Deixa eu entrar aqui no... Esse cursinho aqui, ó, que eu libero como bônus para vocês, aqui, ó. Formação afiliado em vendas. Aqui eu ensino como que vocês vão lá na Hotmart, se afiliam ao meu produto, vocês podem se afiliar à mentoria, se afiliar à formação Java Web, tá? E divulgar para os amigos de faculdade de vocês. Aí, cada venda que vocês realizam através dos links que vocês divulgar, vocês ganham comissão. Estão ganhando comissão. Tipo, o Formação Java Web, tá? O Formação Java Web, eu dou 50% de comissão para os afiliados, tá? Então, na verdade, é R$80 por venda. Tem pessoas, tem afiliado meu que faz 150 vendas no mês. Tá? Então, é 150 vezes 80. Tem afiliado meu que ganha 12 mil por mês em comissão. Tá? Só que daí ele trabalha com anúncio, ele tem uma estrutura, mas tudo começa de pouquinho, tá? Você aí que você vai divulgar para a turma da sua faculdade, vamos supor, ó, 80 de comissão, vamos supor que você vende para 10 amigos, ó, você já ganha R$800. Tá? O sistema de afiliado gera muito dinheiro, tá, gente? Porque eu tenho produto e vocês podem divulgar, ganhando comissão. E a Hotmart, ela divide a comissão automaticamente, tá? E o sistema de assinatura, a mentoria é bem pouquinho, tá? A comissão da mentoria, o afiliado vai ganhar R$7. Mas, se ele, por exemplo, se ele vender para 15 pessoas da sala, já vai ser R$105 de comissão. Só que é recorrente. É todo mês, os alunos pagam e a comissão é dividida. Então, quanto mais você vender, mais você vai ganhar. Então, supor que daqui 8 meses, vezes 8, aí você já ganhou 840 de comissão. Vamos supor que você estuda anúncio e venda. Vamos supor que você faça 200 vendas, a comissãozinha tipo é de R$7, tá? Vezes 7, ok. Mas só que daí isso já faz 10 meses que você está vendendo, como é recorrente, paga todo mês, vezes 10 meses, já ganhou R$14 mil daqui a alguns meses. Tá? Então esse é o sistema Por isso que tem muita gente que divulga produtos de muita gente, tem um monte de afiliado. Porque realmente dá muito dinheiro, tá? Pessoal, então quem tem interesse nisso, estuda aqui, ó, esse formação afiliado em venda, você consegue rapidinho lá na Hotmart se cadastrar e já pegar o linkzinho e se afiliar, tanto a formação Java Web quanto a mentoria. Vocês podem divulgar para o pessoal da faculdade, do trabalho, pode divulgar os links de vocês e vocês ganham comissão. Pessoal, vamos encerrar. Boa noite para vocês, obrigado a todos aí. E amanhã já eu disponibilizo essa aula de hoje lá para vocês.
E a próxima aula a gente vai, além esse diagrama, a gente vai evoluir aqui para a parte de diagramas de classe, tá bom? Vamos encerrar aqui, vou clicar aqui no botãozinho aqui de encerrar aqui a transmissão, interrompendo a transmissão aqui, tá? Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.